Hi there! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Teacher Carlos aqui. Gente, então na nossa aula de hoje a gente continua falando sobre como dar as direções para uma cidade, né pessoal? A gente falou aí sobre aspectos geográficos, expressões que a gente pode falar para dizer onde a cidade fica, se ela fica na costa, né? It's in the coast, or se fica numa floresta, in the forest e várias outras, né? E a gente vai trabalhar com esse objetivo, reconhecer os elementos que tornam o texto coeso e coerente, né pessoal? Um texto bem montado, um texto que faça sentido em língua inglesa, e utilizar adequadamente a grafia, ou seja, a gente vai trabalhar também com o inglês escrito, né? Textos, tá ok? Então, gente, para a gente começar, né? A gente tem aqui a pergunta: você sabe explicar a distância correta dos lugares? Né? Então vamos acessar a plataforma Inglês Paraná com seu login @escola e sua senha para que a gente possa aprofundar mais nesse assunto, possa aprender mais, né pessoal? Lembrando que o endereço da plataforma é o seguinte: www.escoladigital.professor.pr.gov.br/inglês_Paraná. Siga as orientações direitinhas lá no site para você poder fazer acesso à plataforma. Então vou dar um tempinho para que quem pode faça o acesso à plataforma, né pessoal? Quem não tiver acesso à plataforma por qualquer motivo, não se preocupa, vamos aqui seguir juntinhos, né? Fazer juntos. Mas vou dar um tempinho para que vocês possam acessar a plataforma, quem pode, e aí na sequência a gente continua aí com as nossas atividades de hoje. Bem, pessoal, agora que a gente já fez na login na plataforma, a gente vai continuar, como eu tinha dito, né, nossa lição 4, né, da aula anterior, descrevendo a localização de uma cidade, né? Hoje a gente vai trabalhar com as etapas 3, 4 e 5. Então a gente vai aprender como perguntar e indicar as distâncias em língua inglesa. Vamos ter uma parte sobre leitura, né, lendo sobre localizações, e uma tarefa final, né, pessoal, para utilizar tudo que a gente aprendeu ao longo da lição 4 aqui a respeito de explicar a localização de cidades. Então vamos começar. Olha só. Perguntando e indicando distâncias. Pessoal, então, em inglês, use a expressão how far is it para perguntar sobre a distância para um lugar, como ocorre aqui nesse diálogo. Olha só. Let's go to the coffee shop. How far is it? It's only 2 blocks. Então, olha só, vamos à cafeteria, né? How far is it? Quão longe fica? Qual é a distância da cafeteria, né? E aí a pessoa informa, it's only 2 blocks, né? São apenas 2 quadras daqui, tá? Para perguntar sobre a distância entre dois lugares, use a expressão how far is it from, aí o nome do lugar, to, né? Então utilizamos as preposições from e to, como nesse exemplo aqui. How far is it from your house to the beach? It's about 2 kilometers. How far is it from your house to the beach? Quão longe é da sua casa para a praia, né? Qual que é a distância? E aí a pessoa diz, it's about 2 kilometers, ou seja, fica cerca aí de 2 quilômetros de distância. A maior parte do mundo usa, né, a medida kilometers, né, para medir distância. Já no Reino Unido, né, e os Estados Unidos usam miles, né, miles, que é uma milha. Uma milha tem cerca de 1,6 quilômetros. Caso você não saiba a quantidade exata, você pode usar around or about antes do número. Around and about, que podem ser traduzidos como por volta de ou cerca, né? Então, vemos aqui nesse exemplo. How far is it from London to Paris? It's about 340 kilometers. Né? How far is it from London to Paris? Quão longe, qual é a distância, né, pessoal, de Londres para Paris? E a pessoa diz, é cerca de 340 quilômetros, né? Pertinho, né, gente? Então, olha só. It's around 215 miles from London to Paris. Se você desejar falar a informação em milhas, né, pessoal? É por volta de 215 milhas de Londres para Paris. Também você pode dizer dessa forma, tá ok? Então, pessoal, agora a gente vai assistir mais uma vez aquele vídeo que a gente viu na aula anterior, agora para trabalhar sobre as perguntas sobre as distâncias. Então, vamos lá. Olha só.
That's my hometown, Salvador. There. Right. On the East Coast. Olha só. Então agora o vídeo foi interrompido para que a gente possa responder algumas perguntas sobre ele. Where is Salvador, né? Onde é Salvador? On the East Coast, on the South Coast, né? Na costa leste, na costa sul, no oeste ou no norte? Como a Célia acabou de dizer aqui, gente, it's on the East Coast, na costa leste. Yeah. Where's Rio? It's in the south. Down here. How far is it from Salvador to Rio? It's about 1,200 kilometers. Bom, pessoal, então olha só, a Sally pergunta ao Carlos, how far is from Salvador to Rio, né? Quão longe, que distância fica Salvador do Rio? Perceba que ele diz com uma expressão bem curiosa, né, pessoal? Ele fala 1,200 kilometers, que eu posso traduzir como 120 quilômetros, 1,200, mas na verdade, quando se diz 1,200 kilometers, com a palavra 100, você está dizendo 1.200 quilômetros. A gente tem que tomar bastante cuidado aqui com relação a essa informação, tá, gente? 1,200 kilometers. So you live on the coast. Yeah. I love the ocean. Do you know Big Sur? No? Where's that? It's in California. It's in the mountains, but it's also on the coast. Olha só, pessoal, depois, né, a Sally diz que o Carlos, so you live on the coast, então você vive na costa, né, vive próximo do oceano, né, e aí diz ao Carlos, pergunta, né, na verdade, se ele conhece Big Sur, né, então a pergunta que nós temos aqui, is Big Sur far from the ocean, né, Big Sur fica longe do oceano? No, it isn't, or yes, it is? Gente, no, it isn't. There it is on the west coast. It's so beautiful there. In the summertime, you can go camping. Não. Então a Sally diz ali o quanto ela gosta de Big Sur e dá a explicação também que além de ser na costa, é uma cidade que fica na região de montanhas, né, pessoal? Então a gente pode entender isso aí vendo esse vídeo, tá? Então agora que a gente completou aqui essa etapa, né, pessoal? Vamos para os nossos exercícios. Aqui a gente vai testar a nossa compreensão do inglês falado. Então, how far is it from Paris to Bruges, né? Qual é a distância de Paris to Bruges? Então, vamos ouvir para a gente poder entender certinho. So, how far is it from Paris to Berlin? Well, first we drive from Paris to Bruges in Belgium. It's about 300 kilometers. Then we drive from Bruges to Berlin. How far is it from Bruges to Berlin? About 800 kilometers. Wow, that's pretty far. Olha só, pessoal, então percebam que nesse diálogo aqui a gente tem duas etapas. Então, primeiro que a pessoa diz aqui, a primeira pergunta é qual é a distância de Paris para Berlim, né? E não para Bruxelas ali, né? Então, primeiro a gente pega a informação de que Paris to Bruges é 300 kilometers, né, gente? É 300 quilômetros a distância de uma a outra. E aí, na segunda etapa do diálogo, a gente tem que pegar a distância, né, de Bruges to Berlin, né? Então, vamos ouvir aqui mais uma vez. So, how far is it from Paris to Berlin? Well, first we drive from Paris to Bruges in Belgium. It's about 300 kilometers. Then we drive from Bruges to Berlin. How far is it from Bruges to Berlin? About 800 kilometers. Wow, that's pretty far. Então, olha só, fomos informados aqui pelo rapaz que de Bruges a Berlim a distância é de 800 kilometers, ou seja, 800 quilômetros. Né? E a moça diz, wow, that's pretty far, né? Nossa, é muito longe, tá ok? Então, dessa forma a gente mostrou. Pessoal, então agora a gente tem o diálogo que a gente acabou de ouvir e lacunas para serem preenchidas com as palavras. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer essa atividade, relacionar as palavras às lacunas corretas do exercício e já a gente volta com as respostas.
E aí, pessoal, conseguiram completar aí o diálogo? Vamos ver se vocês acertaram então. Bom, então na conversa entre a Sarah e o Paul, né, pessoal, a Sarah começa com uma pergunta. So, how far is it from Paris to Berlin? Qual é a distância de Paris para Berlim? Aí o Paul explica que primeiro a gente tem que ir de Paris a Bruges, né, na Bélgica, que fica cerca de 300, enfim, olha só. First, we drive from Paris to Bruges, né? A gente dirige de Paris até Bruges, né? It's about 300 kilometers, né? Cerca de 300 quilômetros, tá, pessoal? Aí, então, then we drive from Bruges to Berlin, né? Então, a gente dirige de Bruges to Berlin, né? A gente dirige de Bruges para Berlim. E aí, a Sarah diz aqui, how far is Bruges to Berlin? Aqui ela quer saber a distância de um ponto a outro. E o Paul informa que fica cerca, né, about 800 kilometers, né? Cerca de 800 quilômetros. Wow, that's pretty far, né? Wow, é bastante longe, né? Diz a Sarah. Então, assim a gente completa de maneira adequada essa conversa, esse diálogo. Pessoal, então agora a gente vai praticar a nossa pronúncia das expressões que a gente aprendeu ao longo dessa aula. Então vamos lá. Quem não tiver acesso à plataforma Aula Paraná, não tem problema, repita depois do teacher aí, ok? Então vamos lá. How far is the restaurant? How far is the restaurant? Quão longe é o restaurante, né, pessoal? It's not far, only 2 or 3 blocks. It's not far, only 2 or 3 blocks. Não fica longe, só 2 ou 3 quadras. How far is it from Rio to Salvador? How far is it from Rio to Salvador? Qual a distância do Rio a Salvador? Ou quão longe o Rio é de Salvador, né? Você pode dizer de maneiras diferentes. It's about 1,200 kilometers. It's about 1,200 kilometers. Então perceba aqui, né, pessoal? Ele até pegou minha pronúncia do 1,200. Perceba que 1,200 não é 120 quilômetros, e sim 1.200 quilômetros. A expressão que eles utilizam, né? 1,200, 1.200 quilômetros. How far is it from Los Angeles to San Francisco? How far is it from Los Angeles to San Francisco? Qual é a distância entre Los Angeles e São Francisco? It's about 400 miles. It's about 400 miles. Então é cerca de 400 milhas, aquela unidade de distância que equivale a 1,6 quilômetro, né, pessoal? Que usam-se aí no Reino Unido e nos Estados Unidos. Então é isso aí, pessoal. A gente mostrou que a gente consegue pronunciar da maneira correta essas expressões aprendidas e a gente concluiu mais uma etapa da nossa aula, né, sobre informar as distâncias. Bom, pessoal, agora que a gente terminou a etapa sobre perguntar e indicar distâncias em língua inglesa, onde a gente aprendeu sobre quilômetros, milhas, enfim, outras informações, vamos trabalhar agora com leitura, lendo sobre localizações em língua inglesa, tá ok? Então, pessoal, para começar, a gente tem um pequeno texto aqui e algumas perguntas a respeito. O texto diz o seguinte: Rio de Janeiro is a big city in the south of Brazil. It's on the east coast of the country. Rio has beautiful beaches on the Atlantic Ocean. 2 very famous beaches are Ipanema and Copacabana. Rio is also in the mountains. Sugarloaf is the name of a very famous mountain in Rio. Né? Então a gente tem informação aqui de que o Rio de Janeiro é uma cidade grande no sul do Brasil, né? Que fica na costa leste do país, que tem praias bonitas no Oceano Atlântico, enfim. Mas a gente tem essa pergunta aqui sobre o Rio, né, gente? Where is Brazil? Where in Brazil, aliás, né? Is Rio de Janeiro? Onde no Brasil fica o Rio de Janeiro? Então a informação aqui de acordo com o texto. Is in the south, is in the west, or it's in the north? Pessoal, segundo o texto, né, pessoal? A gente aqui tem
né, south. A gente sabe que aqui no Brasil a gente fala, né, a posição sudeste, né, pessoal, né? Então, segundo o texto é south, mas a gente diz sudeste, que seria algo como southeast, né, em língua inglesa. Então, olha só, a outra pergunta que nós temos aqui é what coast is Rio on, né? Em que costa fica o rio, né, pessoal? It's in the south coast, it's in the north coast, or it's on the east coast, né, pessoal? Então, das informações aqui, olha só na segunda linha, pessoal. It's on the east coast. A gente já tem a informação aqui. Então, east coast é a resposta correta, tá ok? What ocean is Rio on? Então aqui a gente quer saber qual é o oceano que banha o Rio de Janeiro, né, pessoal? Atlantic, Ipanema ou Sugarloaf? Essa é fácil, pessoal. Ipanema e Sugarloaf não são nomes de oceanos, né? São nomes de lugares, como a Praia de Ipanema e o Pão de Açúcar, que é uma montanha famosa no Rio de Janeiro. Ou seja, o único oceano aqui é Atlantic. Essa é a resposta correta. Where is Rio? Então aqui dando as indicações de onde fica a cidade do Rio de Janeiro. Eu posso dizer, it's on the beach, but not in the mountains, né? Na praia, mas não nas montanhas. It's on the ocean and in the mountains, né? No oceano e nas montanhas. It's in the south, but not on the coast. No sul, mas não na costa. Então, segundo a nossa informação, né, pessoal? A gente tem aqui que fica banhado pelo Oceano Atlântico e também nas montanhas, né, pessoal? Fazendo da segunda resposta a resposta correta, né? What famous mountain is in Rio, né? Qual montanha famosa fica no Rio de Janeiro? Como a gente viu dentro do texto, né? O Pão de Açúcar, também chamado aqui em inglês, né, pessoal, de Sugarloaf, né? Pão de açúcar aí, literalmente, tá ok? Então, agora que a gente terminou a etapa da leitura, aqui, pessoal, a gente vai completar o texto aqui com as palavras corretas, o texto que a gente acabou de ver aqui, tá ok? Então eu vou dar um tempinho para que vocês possam, né, ouvir, né, o áudio aqui e poder responder de maneira adequada, tá? Eu vou tocar o áudio aqui mais uma vez para vocês ouvirem e aí vocês vão ter um tempinho para completar as lacunas, tá ok? Então vamos lá. Rio de Janeiro is a big city in the south of Brazil. It's on the east coast of the country. Rio has beautiful beaches on the Atlantic Ocean. Two very famous beaches are Ipanema and Copacabana. Rio is also in the mountains. Sugarloaf is the name of a very famous mountain in Rio. Ok, pessoal. Lembrando que esse áudio ele não é essencial para que vocês possam completar, tá, pessoal? Prestem bastante atenção nas dicas do texto. Vou dar um tempinho para que vocês possam completar, então, as lacunas com as palavras corretas. E aí, pessoal, conseguiram completar o texto, né, com as palavras no local adequado? Vamos ver se vocês acertaram? Então, olha só, pessoal. Rio de Janeiro is a big city de acordo com o texto, né, in the south of Brazil, né? Então, é uma cidade grande ao sul do Brasil. It's on of the country. Então, fica na costa leste do país, né, gente? On the east coast of the country. Rio has beautiful, né, beaches on the Atlantic, né? Ou seja, pessoal, tem praias bonitas banhadas aqui pelo Atlantic Ocean, né? Banhadas pelo Oceano Atlântico, tá ok? Two very famous beaches are Ipanema and Copacabana.
Rio is also in the mountains, para dizer que a cidade do Rio também fica, né, entre montanhas. Sugarloaf is the name of a very famous mountain in Rio, né? O Pão de Açúcar é o nome de uma montanha muito famosa, né, no Rio de Janeiro. Dessa maneira a gente completa aqui essa informação sobre o Rio de Janeiro de forma correta, tá ok? Então, pessoal, agora a gente vai juntos ouvir o diálogo e colocar as expressões, as frases na ordem correta, de modo a montar esse texto, tá ok? Então vamos lá. Rio de Janeiro is a big city in the south of Brazil. It's on the east coast of the country. Rio has beautiful beaches on the Atlantic Ocean. Two very famous beaches are Ipanema and Copacabana. Rio is also in the mountains. Sugarloaf is the name of a very famous mountain in Rio. Ok, pessoal. Então a ordem do texto fica dessa forma aqui. Vamos lá. Rio de Janeiro is a big city in the south of Brazil. It's on the east coast of the country. Rio has beautiful beaches on the Atlantic Ocean. Two very famous beaches are Ipanema and Copacabana. Rio is also in the mountains. Sugarloaf is the name of a very famous mountain in Rio. Perceberam, pessoal, que houve frases que não constam aqui da ordem, né, pessoal? Uma frase, na verdade, até que se localiza aqui, né? Então, dessa forma aqui, né, fica correto, né, a ordem do texto falado aqui pelo nosso narrador. Tá ok? E com isso a gente conclui mais uma etapa da nossa aula. Pessoal, agora que nós concluímos a etapa sobre leitura, onde a gente viu textos escritos sobre localizações de cidades, com seus elementos geográficos e tudo, nós temos uma tarefa final, que pra gente vai ficar como uma espécie de lição de casa, né? Então olha só, leia o post do blog sobre a cidade natal de uma pessoa e então escreva sobre uma cidade que você conheça. Digite na caixa de entrada, escreva de 30 a 50 palavras, então é um texto curtinho, tá, pessoal? Para quem vai estar acessando a plataforma para fazer essa atividade, diz aqui, né? Nós levamos a sua privacidade a sério, pedimos por gentileza que não compartilhe suas informações pessoais, raça, religião, condição de saúde, etc. Tá ok? Então a gente tem aqui o pequeno texto sobre a cidade de Hangzhou, né, pessoal, no sul da China. The city of Hangzhou in South China is about 170 kilometers from Shanghai. Many people from Shanghai travel to Hangzhou by train on the weekend. It isn't on the coast, but it's on a beautiful lake. Westlake is very famous. There are beautiful hills, valleys and mountains near the city. There are also bamboo forests. Então a gente tem informações sobre a cidade de Hangzhou, né, pessoal, que fica ao sul da China, a 170 quilômetros de Xangai, né, pessoal, que muitas pessoas viajam para lá no final de semana, que não fica na costa, mas perto de um lago muito belo, de um lago bonito, né, que o Lago Oeste também é bastante famoso lá. Enfim, nós temos todas as informações sobre essa cidade. A ideia aqui, pessoal, é que vocês escrevam um texto similar. Veja só que a gente tem aqui um texto sobre Edimburgo, na Escócia, e eu escrevi aqui um texto sobre a minha cidade natal, né, gente, Curitiba. Eu quero que vocês, seguindo, né, o modelo desses textos, também produzam textos similares sobre a sua cidade natal, né, pessoal? Lembre-se de utilizar todas essas informações sobre geografia, sobre as distâncias, todos os elementos que a gente aprendeu ao longo da aula, tá ok? E com isso, a gente conclui a última etapa da nossa aula. Então, pessoal, hoje na aula aprendemos sobre localização e distâncias de lugares, ao falar sobre cidades e ver também sobre informações disso em textos escritos, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aproveitado bastante e nos vemos numa próxima oportunidade. See ya!